Você já percebeu que algumas pessoas têm medo de você? Como se algo na sua presença fizesse elas recuarem, mesmo sem você abrir a boca? Não estou falando dos caras que forçam ser machos alfa ou que falam alto para chamar atenção. Estou falando de algo mais poderoso, uma energia silenciosa, controlada, que impõe respeito sem esforço. Essa é a verdadeira força masculina, a essência que intimida sem intenção. E o mais curioso? Homens que carregam essa presença muitas vezes nem percebem. Eles só descobrem quando alguém comenta ou quando os olhares dizem tudo. Hoje, vamos explorar os sinais de uma personalidade forte e intimidadora. Número 1. Olhos de convicção. Você já ouviu dizer que os olhos são o espelho da alma? Pois é, o primeiro sinal de uma personalidade forte está justamente neles. Antes de qualquer palavra, a convicção de um homem se reflete no olhar. Agora pense, quantos homens por aí andam com o olhar vazio, sem propósito, sem direção? É exatamente isso que transmite fraqueza. Durante a pandemia, por exemplo, o medo dominava. Muitos seguiam cegamente ordens, sem questionar, movidos pela incerteza. Mas havia aqueles poucos que se destacavam, que mantinham firmeza. E você podia ver isso. Enquanto a maioria se conformava, esses homens traziam algo diferente. Seus olhos mostravam força, determinação e uma convicção que ia muito além da aparência física. É isso que separa os fortes dos que apenas fingem ser. Não adianta inflar o peito ou tentar intimidar. Sem convicção interna, sua presença é vazia. A verdadeira força está nesse fogo silencioso nos olhos. Algo que diz: eu tenho um propósito e nada vai me desviar do meu caminho. Não é algo que pode ser falsificado. É por isso que homens convictos intimidam. Eles são inabaláveis, até mesmo diante do próprio diabo. Como dizem, o diabo ama um homem sem direção, porque ele seguirá qualquer caminho. Mas aquele com convicção é uma ameaça, até para o próprio diabo. Encontre seu propósito e o reflita nos seus olhos. As pessoas vão perceber. E aí, será que você já tem isso dentro de você? Número 2. Ler as pessoas. Você já percebeu como alguns homens parecem enxergar através de você? Esse é o poder de quem sabe ler as pessoas. Os homens mais poderosos têm essa arma rara: a capacidade de entender o que os outros não falam. Qualquer um pode falar o que os outros querem ouvir. Isso é fácil. Mas ler as pessoas é outra coisa. É decifrar o silêncio, as expressões, as intenções escondidas por trás das palavras. Essa habilidade vai além de ouvir. É enxergar motivações, identificar agendas ocultas e perceber o que a maioria nem imagina. E quando você tem essa capacidade, as pessoas sentem isso e ficam desconfortáveis. Psicopatas, manipuladores e narcisistas dependem de segredo e controle para dominar os outros. Mas quando eles percebem que você os enxerga como um livro aberto, o poder deles desmorona. Você se torna a ameaça que eles não conseguem enganar. Essa habilidade não apenas te torna mais consciente, ela te torna perigoso. Não é à toa que líderes militares e homens que comandam o mundo desenvolvem isso como uma arma. Dominar essa arte faz até os maiores manipuladores tremerem. Você está pronto para enxergar além das aparências? Número 3. Cicatrizes de batalha. O terceiro sinal de uma personalidade forte e intimidadora está nas suas cicatrizes de batalha. Se você já enfrentou o caos, sobreviveu ao sofrimento e saiu mais forte, essas marcas, visíveis ou não, contam uma história que apenas os resilientes compreendem. Homens que passaram por dificuldades carregam uma energia diferente. Crescer em meio a desafios, conflitos, ou até mesmo em ambientes hostis, molda você de uma forma que aqueles que sempre viveram no conforto jamais entenderão. Talvez você tenha crescido em um bairro difícil, presenciado violência de perto ou até se envolvido em batalhas reais, físicas ou emocionais. Essas experiências não apenas moldam sua mentalidade, mas ficam impregnadas na sua presença, mesmo quando você está em paz. E aqui está a diferença. Enquanto outros desabam diante da pressão, você permanece de pé. Porque você já viu o pior que a vida pode oferecer e sabe que, se necessário, está pronto para o confronto. Essa força vem das cicatrizes que carrega. Elas são lembranças de batalhas vencidas e lições aprendidas.
algo que a maioria jamais terá ou compreenderá. E é por isso que sua energia intimida, porque quem já enfrentou o pior não teme mais nada. Número 4. Confortável com o silêncio. A maioria dos caras são como tolos tagarelas, se desesperando para preencher cada silêncio com conversas vazias. Eles têm medo do silêncio, acham que ele é desconfortável ou até constrangedor. Mas aqui está a verdade. O silêncio é um sinal de força, e o homem que sabe usá-lo está longe de ser fraco. Um homem verdadeiramente forte não precisa se esforçar para ser ouvido o tempo todo. Ele não fala apenas por falar. Ele entende que, muitas vezes, a presença é mais poderosa do que qualquer palavra. O silêncio ao seu redor não é um vazio, é uma presença imponente. Ele sabe que o poder real não precisa ser projetado o tempo todo. Enquanto a maioria se perde no próprio barulho, ele permanece calmo, centrado e, principalmente, seguro de si. E quando ele decide falar, suas palavras são escolhidas com sabedoria, poucas, mas certeiras, causando impacto onde realmente importa. É esse conforto com o silêncio que torna sua presença irresistível e intimidadora. Ele não precisa de validação. Ele é, e isso é mais do que suficiente. Número 5. Caminhar com a morte. Esse é um sinal raro, mas é o que separa os homens verdadeiramente fortes dos demais. Alguns homens caminham com a morte. Não, eles não são suicidas nem deprimidos. Eles simplesmente não têm medo do fim. Eles compreendem uma verdade imutável. A morte é inevitável, e fugir dela não vai mudar nada. Na verdade, o segredo para viver plenamente é abraçar a morte e caminhar ao lado dela. Os estoicos chamavam isso de memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer. Para eles, isso não era motivo para se encolher, mas para viver com propósito, sabendo que cada dia é precioso porque é finito. Enquanto a maioria das pessoas vive com medo da morte, buscando segurança, confortos e distrações para evitar o assunto, esses homens são diferentes. Eles têm um sangue frio diante do perigo, uma confiança que vem do fato de que aceitaram sua mortalidade. Não se deixam abalar por trivialidades ou medos inúteis. Essa aceitação da morte não só traz uma tranquilidade única, mas também dá uma vantagem crucial. O homem que não teme o fim é uma presença aterradora, porque ele está livre do medo que aprisiona os outros. Aqueles com verdadeira fé, que sabem que há algo além da morte, sorriem diante dela. Eles sabem que a morte não é o fim, é apenas mais um capítulo. E essa confiança é de fato assustadora para quem ainda não fez as pazes com sua própria mortalidade. Número 6. Abraçar o desconforto. O homem que se coloca no desconforto todos os dias é um homem que intimida os outros sem sequer tentar. Enquanto a maioria das pessoas está sufocando em uma crise de conforto, vivendo de maneira frágil e evitando qualquer coisa que as desafie, ele escolhe o oposto. Ele busca o desconforto, porque sabe que é isso que alimenta sua verdadeira força. A maioria das pessoas, especialmente as que estão acima do peso, se sentem intimidadas ao entrar em uma academia. Elas estão cercadas por homens e mulheres que estão quebrando limites, enquanto elas mesmas evitam qualquer tipo de esforço. E é isso que faz a diferença. O homem que vive no desconforto sabe que a verdadeira força nasce da pressão. A realidade é que fomos feitos para prosperar em extremos. Não fomos feitos para viver em uma bolha de conforto. Devemos experimentar calor e frio intensos. Nosso corpo foi projetado para o esforço físico, para a atividade, para ser desafiado. Somos feitos para lutar, para crescer, para superar. Portanto, quando você escolhe sair da sua zona de conforto, pode não ser agradável no início, mas tudo cresce. Sua aura, sua testosterona, seu espírito. Você se torna uma versão mais forte de si mesmo, e isso é o que separa os fracos daqueles que se tornam inquebráveis. A verdadeira força vem do desconforto. Número 7. Despreocupado.
O maior assassino de aura é se importar com o que os outros pensam. O homem de verdadeira força e presença tem zero consideração pela opinião dos outros. Ele não se importa com o que as mulheres dizem ou com o julgamento dos outros homens. Ouve feedback genuíno, absorve o que pode ser útil e descarta o resto, e isso é o máximo que ele permite. Enquanto a maioria das pessoas está obcecada por validação online, postando bobagens nas redes sociais como se fossem crianças buscando atenção, o homem despreocupado não poderia se importar menos. Ele não age para agradar ninguém. Seu propósito é o que o guia, não as opiniões alheias. Essa independência é o que o torna raro e intimidador. Em um mundo onde todos buscam validação externa, o homem despreocupado se destaca. Ele sabe que somente ele tem o poder de ditar sua própria realidade. Fique despreocupado e veja como isso transforma sua presença. Número 8. Mistério. Os melhores homens carregam uma aura de mistério. Isso não significa que você deva agir como o estereótipo de Sigma Male que vemos por aí. Não! O verdadeiro mistério está em não revelar tudo sobre sua vida, em não tornar sua história um livro aberto. Você deixa as pessoas com dúvidas, e essa imprevisibilidade faz sua presença ainda mais intimidadora. Eles não sabem onde estão com você, e essa incerteza mantém todos ao seu redor em alerta. Não se trata de jogar joguinhos. Trata-se de deixar sua presença falar por si mesma. Um homem de poucas palavras, e menos ainda sobre sua vida pessoal, automaticamente conquista o respeito dos outros, seja de homens ou mulheres. Instintivamente, eles sabem que você é alguém com quem não se brinca. Esses são os 8 sinais de uma personalidade forte e intimidadora. Agora, me conta, você se reconheceu em algum desses sinais? E claro, se você quer evoluir na vida, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima!